Beleza, Eric Nasto, Vix Podcast nessa área aí, ó. E hoje nosso convidado é o pastor Dinho Souza, meu grande amigo. E aí, pastor? Como é que estão, pastor? Honra, prazer estar com vocês aqui, cara. Tudo certo, pastor? Tá relaxado aí? Tá tô de tranquilo? boa, estou de boa, tô em casa. É isso aí, estamos em casa, é isso aí, se sinta em casa. O pastor Dinho aí hoje, ele tá... Vou tratar de vários assuntos aí, pastor. Vou bater um papo aqui bem interessante aqui. Falar de tudo um pouquinho sobre sua vida, do seu pastoreio, na sua vida agora como político, futuro político, né? É isso. Vai entrar aí nessa área da política aí também, que eu acho que é uma coisa, nos dias de hoje, é muito importante ter pessoas que estejam perto da gente liderando essas etapas da nossa vida, né? Porque é uma parte que eu vivo hoje, né? É o dia, o cotidiano. Então, se eu tenho amigos meus, pessoas que eu conheço ali, eu tenho como cobrar essas pessoas. Isso é importante, né? A gente ter esse próximo do amigo ali. Falei, pô, qual é, cara? Pô, você fez essa parada maneira. Pô, essa parada tá errada. E poder cobrar, eu acho isso justo. E é uma parada legal. E ver as pessoas que estão perto da gente na frente dessas coisas, né, você vê que, pô, tá andando melhor, essas coisas podem melhorar. E, pô, fé em Deus, tudo vai melhorar pra gente. E hoje, quem é o pastor Dinho Souza? Fala pra mim, pastor. Quem é o pastor Dinho Souza? Vamos lá. Bom, o pastor Dinho Souza é um cara de 43 anos de idade. Vou fazer 43, né? Setembro tá aí, né? Setembro tá aí, né? 43 anos de idade, sou casado com Evelyn Braga. Esse sobrenome também é Braga ou não? Braga, eu conheço Braga. Sobrenome Braga. Minha tia é Braga. É isso. Sou casado com a minha primeira e única esposa. A gente namora desde que ela tinha 16 anos de idade, eu tinha 21. Então até hoje tenho 3 filhos. Sou pastor de uma igreja local e hoje ativamente na área política. Pô, que legal. E vamos começar já o papo aqui. Como é que Bora, foi essa parte da política aí? Aonde você falou assim, olhou para um lado e falou assim, cara, eu quero isso, eu vou me empenhar nisso, vou entrar de cabeça nisso. Como que foi isso aí? Bom, vamos lá. Acho que todo brasileiro, todos nós tivemos um despertar político em 2017, quando surgiu o fenômeno Bolsonaro, todos nós. Porque até então, nós cristãos, nós não víamos a política como algo importante. Nós olhávamos para a política apenas como um lugar secundário da nossa vida, ou seja, não preciso entrar, não preciso fazer parte disso, Sim. Porque existem pessoas que já estão militando por isso. Só que quando o Bolsonaro veio, o Bolsonaro despertou em nós um interesse político e nos colocou em um outro lugar de visão, né? Nós então começamos a enxergar que a política sim, ela afetava de maneira radical e primária todas as ações que nós tínhamos na nossa vida social, cultural. Então, a partir desse momento, acho que como a maioria dos brasileiros, né, me atinei para a política, me despertei para a política e a partir daí comecei com o meu ativismo político, estudando e tal, me interessando de maneira ativa. Em um determinado momento da minha vida, eu percebi que algumas demandas que nós precisamos como igreja e como cristãos, elas não podem ser guerreadas por pessoas que não têm o conhecimento pleno daquilo que nós vivemos, né? Então a igreja, e eu sempre falo isso, Eric, algumas pessoas elas se incomodam com a minha maneira talvez tão radical de expor o que eu vou expor aqui, mas fato é, não existiu nenhum tempo da história, no Brasil principalmente, que a igreja nunca se envolveu com política. Nós sempre estivemos envolvidos com política, não de maneira ativa, eu vou te explicar. Normalmente, os candidatos, os pré-candidatos, ou os candidatos que vão às nossas igrejas pedir voto, isso acontece desde que o mundo é mundo. Sim, muito desde que eu era moleque, que eu era criança, isso acontece. E aí nós percebemos que a igreja sempre foi envolvida com política, mas sempre foi usada por políticos. E eu sempre faço uma comparação, as pessoas acham injusta, mas eu acho que é importante nós provocarmos isso para que a gente entenda de maneira literal o tão perigoso é se envolver com política de maneira errada. Então, como que a igreja era usada? Como uma prostituta para político. E te explico, né? E aqui nós somos homens, e homens, você vai entender o que eu estou falando. Um camarada que não tem compromisso com a família, que não tem compromisso com Deus, que não tem suas responsabilidades morais, quando ele quer transar com alguém, ele vai pagar uma prostituta, ele não quer uma prostituta feia. Já que ele vai pagar, ele quer uma prostituta bonita. Então o que ele faz? Ele paga para ter prazer com essa prostituta, mas está pago, o serviço está pago. Então eu paguei, desculpa a expressão aqui, transei com você, tudo ok. E depois você não pode voltar na minha casa pedindo que eu... Não tem compromisso nenhum com você. Eu já paguei pelo serviço. Então a igreja sempre foi usada assim. O político ia lá e falava assim, olha, eu te dou as cadeiras da igreja, te dou o ar-condicionado da igreja.
eu te dou qualquer coisa. Então o pastor vendia a igreja como prostituta, o cara tinha um prazer desculpa a expressão, que vou rasgar o verbo, porque ele gozava com a igreja, não com a igreja de Jesus, com a denominação, mas essa igreja não podia cobrar esse cara, porque estava pago o serviço. Então a igreja passava todo o tempo ali sentada, vendo o próprio político que ela elegeu militar contra ela, mas ela não tinha por que reclamar. Por quê? Porque ela já foi paga pelo serviço prestado. Então isso sempre aconteceu. Então houve um tempo, a partir de Jair Messias Bolsonaro, que nós fomos despertando, falando, calma aí, nós podemos nos envolver com política não sendo a prostituta do cara que quer ter prazer com a gente e depois não ter responsabilidade com a gente. Nós podemos nos envolver com política de maneira, com uma aliança. E aí foi o despertamento, Nicolas Ferreira, André Fernandes, tanto outros cristãos que se envolveram com política, não para usar a igreja, mas para representarem a igreja na esfera política. E aí as coisas começaram a mudar. E aí, trazendo para a nossa esfera municipal, na Câmara Municipal da Serra, por exemplo, nós temos inúmeros projetos de lei que são contra a igreja. Um dos projetos que me deixou irritado, talvez foi o estopim, o gatilho para que eu me envolvesse com política, foi um projeto de lei chamado 159/2023, que deu ao movimento negro da Serra não apenas verba para que o movimento continuasse existindo, mas deu ao movimento negro da Serra, chamado Conegro, o direito de fiscalizar, multar tudo aquilo que eles considerassem ser discurso de ódio, ou seja, a igreja. Eu não posso mais, por exemplo, hoje, posso porque eu vou fazer, ninguém vai me impedir, eu posso ser preso, posso ser morto, mas vou fazer. Eu não posso dizer que homem é homem, que mulher é mulher, não posso abrir a Bíblia e dizer isso. Por quê? Porque há uma lei no município da Serra que deu ao Conegro o direito de multar, fiscalizar quem o movimento considerasse que estivesse proliferando discurso de ódio. Tudo isso na Câmara Municipal da Serra, com o aval de muitos candidatos, vereadores, que se dizem cristãos. Aí você fala, como assim? Nós temos na Câmara da Serra hoje talvez meia dúzia de vereadores que se dizem cristãos. Mas esses caras, que eu não vou generalizar, mas parte deles canalhas, parte deles vagabundos, que se dizem ser cristãos, até vão à igreja. Até comungam com a igreja, mas são canalhas, são vagabundos que permitem com que o movimento LGBT, que é hoje representado por uma pastora lá de Nova Almeida, uma pastora da Assembleia de Deus, é representante do movimento LGBT. Então, como que eu posso, como cristão, assistir tudo isso e não me envolver com essa guerra? Então, essa revolta que foi causando de maneira natural ali na nossa comunidade, no nosso município, me fez me enganjar com a política de maneira ativa e não encontrei nenhuma pessoa que pudesse me representar politicamente ali e tampouco representar a igreja. Então foi aí que eu decidi sair da esfera apenas religiosa para entrar na esfera política. Eu continuo sendo pastor, continuo sendo cristão, mas agora o meu campo de atuação já não é mais a igreja, é na política, mas defendendo os valores e os princípios da nossa fé. Antigamente a igreja era usada, né, como base para representar ou criar alguma coisa. Vamos criar uma lei sobre as pessoas aqui, porque vamos falar assim, que pode ficar até um tanto hora fora de casa, vamos botar assim, né? Aí eles chamavam um pastor ou um padre na época, o que você acha da gente fazer uma lei sobre isso? Aí eles davam conselhos. A igreja dava conselhos para o governo administrar o Estado. Hoje, a igreja está calada, realmente. Né? Eles estão calando as igrejas, querendo calar, na verdade, né? Porque não vão conseguir. E o que a gente pode estar fazendo, que eu falo, eu como jovem, né? Uhum. O que a gente pode estar fazendo para botar a igreja à frente das nossas escolhas, assim, do que a gente pode estar elegendo, das pessoas que a gente pode estar votando, até para um síndico da nossa casa. O quão melhor a fazer, né, nessas situações, assim, que hoje a gente sendo jovem, a gente está sendo criticado a todo momento, né, por muito ser hétero. Hoje, você falar que é hétero, você quase apanha de alguém. Uhum. E como a gente pode estar brigando com isso? Então, olha só, eu acredito que toda transformação, e eu falo aqui como pastor, toda transformação do homem, ela tem que passar pela cruz. Não há transformação nenhuma, Érico. Você pode ser um ser humano melhorado através das técnicas de PNL. Você pode ser um cidadão melhorado, um ser humano melhorado, que eu acredito sim. Que você pode sim ser um ser humano usando e usufruindo da sua maior capacidade, seja emocional, mental. Só que não há transformação real na vida de um homem se ele não passar pela cruz. Jesus fala para Nicodemos no capítulo 3, versículo 3 de João, olha, necessário é nascer
De novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido em espírito é espírito. Então não há nenhuma possibilidade de um ser humano ser transformado se não for pela cruz. É o ponto que eu defendo. Então vamos lá, como que nós podemos fazer? Nos envolvermos com a política, mas nos envolvermos levando princípios. Te explico. Eu sou um conservador, ok? Sou de direita, mas sobretudo eu sou um cristão. Então os valores conservadores, os valores da direita, eles podem ser manipulados. Eles podem ser contaminados. Sim. Ok? Mas os meus princípios não. Então, quando eu entro apenas defendendo o valor da direita, eu corro risco de me corromper e corro risco de não ser o cara que a igreja precisa que eu seja. Então, os meus princípios estão acima dos meus valores. Eu não defendo valores, eu defendo princípios, eu defendo a ética a partir do evangelho. Então aí nós olhamos para jovens como você, como milhares de outros jovens que temos no Brasil, que se envolvem com política, que estão envolvidos com política, mas que lá na frente, o caso de Kim Kataguiri, por exemplo, do MBL, é um menino que, na minha opinião, começou muito bem. Só que não tem valores, não tem princípios cristãos. Ele defende bandeiras da direita. Ele defende bandeiras ideológicas. Só que é importante nós sabemos que as bandeiras ideológicas, as bandeiras da direita, elas não sobrepõem os princípios éticos e morais da nossa fé. Então, quando nós falamos de mudança, nós precisamos de pensar em jovens como você, por exemplo, que sobretudo carregam princípios, carregam valores, porque pode ser que a direita possa se corromper, os valores da direita, não o aborto, não as drogas, amanhã pode haver um consenso aí no conservadorismo brasileiro e eles abram uma brecha para que isso aconteça. Não estou dizendo que é o caso nem que vai acontecer, mas pode ser. Agora, os meus princípios não. Por quê? Porque a palavra de Cristo é irrevogável. Então, nós só conseguiríamos mudar alguma coisa se nós nos envolvermos a partir dos princípios que nós carregamos. Senão, nós não vamos conseguir mudar absolutamente nada. Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. Renato Casagrande, PSB. Um dos maiores canalhas, eu falo que um dos maiores canalhas que nós temos como representantes hoje no Espírito Santo. Por que eu falo isso? Não o conheço pessoalmente, nunca o vi na minha vida, e se o ver, eu vou fazer questão de virar as costas, porque não tenho prazer nenhum de estar ao lado de um homem como ele. Por quê? Aqui no nosso estado tivemos o caso de uma menina, não sei se você vai lembrar, de 10 anos de idade, que estava grávida, abusada, acho que pelo seu tio, estava grávida de, se eu não me engano, de 7 meses. 7 meses, 6 ou 7 meses. E essa menina, ela foi abortar, se eu não me engano, também em Santa Catarina, e ela foi abortar com o aval do governador, ok? E o bancado pelo governo do estado, inclusive depois do aborto daquela menina, o governador me pega e liga para paralisar o médico que fez o aborto. Vamos lá, o Eric, vou te explicar. Eu sou a favor da vida em qualquer situação. Ok, Eric? Aqui há e vou falar porque eu não sou favorável a Casa Grande e onde nós erramos. Casa Grande teve parte considerável das igrejas capixabas apoiando o seu mandato. E aí eu pergunto, como que a Igreja de Jesus, ela apoia um cara que ele é favorável ao aborto? O PSB é um dos partidos que mais processam e impedem com que a polícia faça incursões. Foi o partido que proibiu a polícia de subir nos morros do Brasil na época da pandemia. Como que pastores têm a coragem de apoiar um cara como esse? Na minha opinião, são tão canalhas quanto o governador. Voltamos lá. O aborto dessa menina. Aí você fala, cara, mas ela foi estuprada. Ela foi abusada. Vamos partir de uma premissa. Olha só. Quem foi abusada? A menina. Certo? Quem deve ser punido? O estuprador. O estuprador tem que ser punido. Eu sou favorável à pena de morte para estuprador. Também. For favorável à pena de morte. Para as pessoas que têm dó, leva para casa. Não, nós não podemos aprovar a pena de morte no Brasil. Então vamos castrar esse desgraçado para ele mijar sentado pro resto da vida. Mas ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. O que menos se fala no Brasil são penas para estuprador. Nós aprendemos no Brasil, Eric, a idolatrar bandido. Vou te explicar de maneira bem rasa. Se hoje falar bem assim pra você, na minha igreja vai ter um cara lá que casou virgem. Nunca transou com ninguém, nunca roubou ninguém, nunca usou droga. Ele vai dar o testemunho dele lá pra dizer como que ele chegou a esse nível. Não vai ninguém. Agora se eu falar assim,
Na minha igreja, semana que vem, vai ter um ex-PCC lá. O cara já matou 50, estrupou 20, Deus libertou a vida dele. Vai encher a igreja. Por quê? Porque nós aprendemos a idolatrar bandido. Caramba, o testemunho do vagabundo que foi liberto é muito mais importante do que o cara que nunca foi vagabundo. Então a igreja ela fica com esse excesso de emocionalismo, esse excesso de compaixão. E esse excesso de compaixão faz com que a gente proteja quem de fato tinha que ser condenado. Que nesse caso é o estuprador. Então, vamos lá, voltamos aqui. Então, o caso dessa menina, ninguém sabe o que aconteceu com o tio dela. Se está solto, se foi condenado e como foi condenado, nem sabe. O que é que eles fazem? Eles pegam essa menina e mandam para abortar. Vamos falar aqui. Um feto de 6, a PL que foi votada agora, é a favor da vida. Se eu não me engano, a PL foi PL 19, não sei, depois eu procuro. A PL em favor da vida. Essa PL, ela não estava proibindo o aborto, porque no Brasil já há lei que permite o aborto, ok? Inferior, quando o feto é inferior a 5 meses. 5 meses. Vamos lá. Uma pessoa que já está grávida com mais de 5 meses, ela não vai abortar. Ela vai ter um parto. Ou ela vai ter um parto de uma criança viva ou parto de uma criança morta. Então, o que aconteceu com essa menina de 10 anos de idade aqui, ela não abortou. Ela teve um parto. Agora, a pergunta é, se ela teve um parto, por que não tirou essa criança viva? Por que tiveram que dar uma injeção na barriga dessa menina e arrancar esse feto aos pedaços? E isso foi com o aval do governador e com o aval de muitos pastores aqui, do Espírito Santo. Então, o que está em jogo aqui, quando eu falo que pastores que apoiaram esse canalha, esse governador, são tão canalhas quanto ele, porque eles não fazem esse balanço de responsabilidade. A menina foi vítima de estupro, não foi? Qual a culpa que a criança tem? Nenhuma culpa. Existem 2 vítimas aqui, a mãe, a menina e a criança. A criança não pode ser penalizada em maneira alguma. Porque essa criança não cometeu crime algum. O Estado deveria proteger essa criança, ainda que seja fruto de estupro. Proteja essa criança. Se a mãe não quer cuidar desse filho, que seja doado. Se a mãe foi vítima de fato de estupro, que essa mãe seja indenizada. Nós vamos indenizar você para você carregar essa criança no seu ventre. Quando o parto puder ser feito, nós vamos tirar essa criança daí e doar para outras pessoas. Nós vamos te indenizar por isso, mas nós vamos pagar para que essa vida possa ter a oportunidade de sair do seu ventre, porque vida já tem no útero. Já tem vida. Então, esse excesso de romantismo que nós temos com vagabundo, com bandido, levou a igreja capixaba, por exemplo, a apoiar Renato Casagrande. Então, a minha revolta, ela me levou a entrar no campo político para despertar as pessoas. Eu sempre digo, como o Milei fala na Argentina, né? Na igreja, eu pastorei a ovelha, mas na política eu desperto leões. Nós temos que sair desse campo de idolatria de vagabundo, desse excesso de compaixão com o bandido e virmos para a realidade. E a realidade é que o único bandido que a igreja tem que amar é o bandido arrependido. Capítulo 16 de Mateus, versículo 24, Marcos 8, 34, Lucas 9. Aquele, pois, que quiser seguir Jesus, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Jesus disse, a minha mãe e meus irmãos são os que fazem vontade do meu Pai. Todo ser humano que tenta contra o homem de bem, seja cristão ou não cristão, ateu, bruxo ou agnóstico, todo cidadão que tenta contra a vida, ele tem que ter a justa resposta. Mas a igreja não sabe entender isso, porque o evangelho, as igrejas brasileiras se tornaram um grande centro de recuperação para vagabundo. Aí nós trazemos vagabundos para dentro da igreja, pastores se tornam vagabundos e vagabundos se tornam políticos. Então você não consegue discernir quem é mais vagabundo, pastor que apoia políticos que apoiam o aborto ou os próprios vagabundos estão sendo apoiados pelos pastores. E as pessoas estão sendo levadas, né, por esse tipo de pessoas. Infelizmente, o nosso estado tem... Eu conheço muitas pessoas boas, eu tenho muitas pessoas boas no meu lado, mas tem muita gente ruim também. Tem muita gente com a chave do mal ali, atacando outras pessoas. E é ruim ver isso. É muito ruim ver isso. Hoje, nos dias de hoje, eu tava vendo lá sobre você, lá sobre uma rifa que você fez, sobre a Calibre 12, né? Foi sua igreja que fez essa rifa? Como é que foi isso? Explica pra gente essa parte dessa rifa aí. Como é que foi isso? Tá, vamos lá. Aí tá outro ponto que eu consegui criar de maneira não intencional um grande debate. Na verdade, consegui criar um grande debate, tanto aqui no estado quanto no Brasil. Porque essa rifa, aspas, que eu vou explicar o que é, da 12, ela gerou
uma polêmica no Brasil, e eu vou trazer aqui. Qual é o problema? Qual é o problema do cidadão de bem andar armado? Seja ele cristão ou não cristão, qual é o problema de nós termos uma arma? A começar do romantismo que eu falei lá atrás. Então a igreja ela ensinou o homem a ser emasculado. Os homens da igreja brasileira hoje eles falta testosterona. Eles entram na igreja e viram mocinhas. Não conseguem defender sua casa, não conseguem proteger sua família, eles não conseguem sequer proteger o cristianismo biblicamente. Por quê? Porque eles se renderam à teologia progressista, que é a teologia do homem bom, do homem inocente, do homem que prega paz para tudo, e esqueceu que no cristianismo o homem é homem. A testosterona não se converte. Então, quando rolou a rifa da 12, que não foi bem assim, o que aconteceu? Estava reformando a igreja, ok? E eu tenho um grupo de amigos que são armamentistas, assim como eu, que gostam de atirar, assim como você. Então, o que um amigo meu fez de Goiânia, Diógenes, o nome dele, de Goiânia? Diógenes pegou e falou, pastor, eu quero ajudar você a construir a igreja. Nós estamos investindo numa sala para autista, Eu peguei e falei assim, Diógenes, nós precisamos construir uma sala para autista. Ele prontamente disse, cara, ele vende armas, né? Não sei se hoje mais, mas ele vendia armas, ele tinha uma loja bélica, ele tinha autorização do exército para isso. O que ele falou? Cara, vamos rifar uma 12. Mas não era uma 12 física, ele não tinha uma 12 debaixo do travesseiro para poder rifar. Se eu te der uma passagem para os Estados Unidos agora, você vai, Eric? Não. Por quê? Não tenho visto. Respondido. Você não consegue ter acesso a uma arma se você não tiver permissão, seja da Polícia Federal ou seja do Exército Brasileiro, para alcançar essa arma, para poder ter a posse dessa arma. Então era isso que aconteceu, era isso que estava acontecendo. Ele falou, vamos rifar uma 12. O ganhador da rifa, ele teria o direito de pegar a 12, se ele tivesse a liberação do exército. CAC, se fosse alguma coisa. Pronto, mas que 12? Ele ia escolher na loja a 12 dele. Não tinha uma arma comprada para tal propósito. E aí, o que ele fez? Ele falou, vamos fazer uma rifa para os CACs. Ok. E nós começamos a distribuir a rifa. Não foi a Igreja Povo da Cruz que fez a rifa. Foi a empresa do Diógenes que fez a rifa em prol da igreja. Aí o que acontece? Aí, estávamos já uns 10 dias fazendo a rifa, compartilhando para os amigos, e foi quando a Gazeta publicou lá que existe uma igreja na Serra que estava fazendo uma rifa de uma 12. Obviamente, a esquerda ela é bem organizada, principalmente quanto à mídia. A mídia está na mão da esquerda. E eu já tenho uma certa rejeição quanto a alguns pastores da Serra, alguns bandidos disfarçados de pastores, conforme eu falei aqui no início, que apoiaram o Renato Casagrande, que para mim, apoiar um cara que é de esquerda, esse cara não pode se dizer ser pastor, ok? É a minha opinião, goste as pessoas ou não do que eu estou falando aqui. Então, alguns desses pastores aproveitaram que não tem nada para falar sobre mim. A minha câmera é essa aqui? Eu até falo aqui nesse podcast, se tem alguma mulher aqui que já foi minha amante, coloca aí no rodapé do vídeo aí, ó. Se tem alguém aqui que eu já te sacaneei, que eu já desculpa a expressão, que eu já te piranhei aqui no ditado popular, faça um comentário aqui. Não tem nada para falar de mim. Não tem nada. Então, por não terem nada para falar de mim, o que eles pegaram? Se aproveitaram da rifa e quiseram colocar em mim quiseram imprimir em mim um rótulo de bandido. Ok? Cara é vagabundo, só o cara tá rifando uma arma na igreja. O que sempre foi uma mentira. E o que aconteceu? Então as mídias começaram a divulgar isso para todo lado. O pastor tá rifando uma arma, o que era uma mentira. Nunca existiu uma arma na igreja. Nunca existiu uma arma na igreja. E no flyerzinho da divulgação estava escrito lá, quem comprar rifa de R$100 vai ter direito a concorrer a uma arma que vai ser sorteada. Se você não tiver os documentos, nós vamos entrar com o processo para te ajudar. Enfim, tudo descrito. Só que eles não querem saber. E o prol dessa rifa era para criar uma sala. Uma sala para autista. Uma sala para autista. Aí, não tem como parar, o Eric, uma mídia mal intencionada. O que eu fiz? Eu fui na porta da igreja, fiz um vídeo. Falei, olha, nós temos muito orgulho da rifa que nós estamos fazendo. Até brinquei. Se Jesus andou com 12, nós também podemos andar. Entendeu? Foi até um trocadilho. Essa é boa. Foi até um trocadilho que eu fiz. Só que já era tarde demais, né? As pessoas já tinham
comprado a ideia de que eu, de fato, tinha uma arma na igreja para poder rifar a arma. E aí causou todo esse problema. O exército foi na minha casa, o exército me investigou. Enfim, no final das contas, eu paguei uma multa lá de R$2.000, porque o exército achou que eu deveria ter comunicado antes de fazer qualquer rifa, coisa que eu também nem fiz, não era rifa nossa, mas enfim. E o processo terminou o processo, isso ninguém fala, isso ninguém divulga, né? Mas enfim, e aí a minha maior não vou falar revolta, mas o maior problema aqui foi como que os cristãos encararam isso. Porque se de fato eu tivesse uma arma na igreja para rifar uma arma, poxa, que falta de responsabilidade minha, porque de fato é uma loucura. Nenhum pastor em sã consciência faria uma loucura dessa. Então, o problema aqui foi a rejeição, não apenas ao fato de possivelmente eu ter uma arma na igreja. Não foi. Foi a rejeição de um pastor usar a arma. E aqui é o grande problema que nós temos. Porque nós aprendemos desde o início do cristianismo, aspas, no Brasil, que o cristão não pode se defender, o cristão não pode andar armado, o cristão não pode matar. Pega Êxodo 20 lá, que fala não assassinarás, e traz para o contexto de não matarás. O assassinarás é diferente de não matarás. Você vai no dicionário brasileiro mesmo, no dicionário aí, vai no Aurélio. Não assassinarás é crime premeditado. O não matarás é uma ação de defesa da vida. Nós estamos nesse estúdio aqui agora. Você está planejando assassinar alguém? Mas se entrar um cara aqui armado para nos matar? Aí o bagulho vai ficar louco. Nós vamos ter que matar esse cara para não morrer. Isso não é um assassinato. Isso é defesa. Isso é você matou o cara para defender sua vida. Mas na Bíblia fala, não sei a passagem que fala, que se alguém for pego roubando, não sei se é roubando ou fazendo... Não será culpado do seu sangue. Não será culpado pelo sangue derramado, porque aquilo ali, sobre esse pecado você não será cobrado, né? Então é totalmente legítima defesa. Legítimo, só que o cidadão brasileiro, a igreja brasileira nos ensinou a morrer na mão de vagabundo. Nos ensinou a deixar nossa família no meio de canalhas dentro da igreja que nunca se arrependeram, sempre foram adúlteros, homens criminosos que nunca se arrependeram. Então, falar de defesa pessoal dentro da igreja é um problemaço. Principalmente quando a gente fala de armas. E aí foi o problema. Que o debate não ficou apenas no pastor tem uma arma na igreja. O debate entrou em por que o pastor tem uma arma. E aí, nós vamos para a palavra de Deus aqui. Uma vez gravando um podcast, eu dei esse mesmo exemplo. Qual o lugar da Bíblia, em que momento Jesus não permitiu que os discípulos andassem armados? Muito pelo contrário. Jesus incentivou os discípulos a terem arma. Explico. Capítulo 22 de Lucas. Jesus está dizendo para os discípulos à mesa que ele ia morrer. Olha, daqui a pouco eu vou ser entregue, Judas vai me entregar, né? Não falou Judas, né? Assim, ele falou, um de vocês vai me trair. E o que Jesus falou assim? Olha, aquele que não tem espada, venda a sua capa e faz o quê? Compra uma espada. A espada era a ferramenta mais letal que tinha na época. Era a arma do guerreiro. Do guerreiro. Era a pistola hoje. A arma de hoje era a espada. Então olha o que Jesus fala. E Jesus fala para discípulos malucos, como Pedro, por exemplo. Capítulo 22, versículo 36, se eu não me engano, vai dizer assim, olha, Jesus fala, Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça seus irmãos. Pedro ainda não era convertido, por quê? Porque o homem só pode ser convertido de fato quando ele tem um encontro real com o Espírito Santo. O Espírito Santo só veio para a vida dos discípulos em Atos 2, depois Jesus morreu. Então Pedro ali era um cara, possivelmente, não convertido. Jesus disse, eu orei para que você se convertesse. E por que Jesus manda esses caras comprar arma? Jesus fala, olha, aquele que não tem arma, vende sua capa e compra uma arma. Sabe o que os discípulos fizeram? Mestre, vendemos e o quê? Compramos 2. Mas por que Jesus mandou os discípulos comprarem arma? Não é porque Jesus precisava de defesa. Jesus disse para os discípulos, olha, se eu rogasse a meu pai, ele mandaria legiões de anjos aqui para me defender. É isso. Ninguém pode matar Jesus, Eric. Jesus morreu porque Deus entregou Jesus. João 3,16. Foi nem uma morte, que foi um sacrifício. João 3,16. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele morreu porque Deus entregou Jesus. Nenhum homem seria capaz de matar Jesus se Deus não permitisse. E nenhum homem seria capaz de defender Jesus. Então a arma dos discípulos ali não era para proteger Jesus, os soldados. Era para que eles viessem se proteger. E o que Pedro faz com a espada que Jesus mandou ele comprar? Quando os soldados prendem Jesus. Pedro tira a espada e faz o quê?
tira a orelha do soldado Malco. E Pedro não foi tentar acertar a orelha assim, acredito eu. Pô, numa briga ali, você vai acertar a orelha? Onde? Vai tentar arrancar seu pescoço, pai, porque eu vou te matar. Você tá tocando no meu mestre. Isso. O que Jesus faz? Repreende Pedro. Porque Pedro usou a espada de maneira errada. Jesus repreendeu Pedro não porque ele estava armado, porque Jesus que mandou Pedro comprar arma. É isso aí. Jesus, Pedro, a sua espada, parafraseando aqui, a sua espada, Pedro, não é para que você possa me defender, porque se eu orasse meu pai mandaria legiões de anjos para me defender. A sua espada é para que você se defenda, não para que me defenda. O que é que Jesus faz para Pedro? Chama César, entrega a espada para o governo, devolve a espada. Foi isso? Não. Pedro, guarde a sua espada. O problema não é ter uma arma, o problema não é ter uma espada, porque a espada é para gente defender. O problema é usar a espada de maneira errada. Eu ando armado, eu tenho porte federal de armas. Agora, se o cara ofender Jesus, eu não vou tirar a minha arma e matar o cara porque ele não ama Jesus. Eu não vou matar o cara porque ele é LGBT. Muito pelo contrário, ele faz o que ele quiser da vida dele. A minha arma é para minha autodefesa. Ninguém pode defender Jesus. Nós já sabemos o final da história. Jesus já venceu esse mundo. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Só que por enquanto nós estamos aqui. Enquanto estamos aqui, precisamos de defesa. Então a situação da rifa foi essa. Então não rifamos uma arma, nunca existiu uma rifa. Nós paramos com a divulgação da rifa porque causou um certo impacto social. O Exército investigou, me deu uma multa e parou. Mas nunca tivemos uma arma. O problema é o excesso de nutelez da igreja brasileira nos levou a ter dificuldade de entender, por exemplo, quando nós temos que ter uma arma ou quando usá-la ou não. Um grande exemplo disso, Érica, são alguns policiais brasileiros. Eu sou da época, Érica, que a polícia tinha um Fusquinha. Jogava a camisa preta no peito do cara, hein? Vão trabalhar com a gente. Ó, um Fusquinha e um Caravão. Eu lá em Ferrosa, na época, você também é da quebrada lá, de Jacaraípe, lá, né? Na época, o policial andava com um Fusquinha, um Caravão, um 38 e um bigode. É isso aí. Bandidagem tremia. A bandidagem tremia, meu irmão. Hoje em dia, a polícia, não estou generalizando, óbvio, não estou generalizando, ok? A polícia hoje tem ferramentas letais, muito mais letais que antes. Só que hoje a polícia não tem mais não coloca tanto medo em bandido. Obviamente também por causa da instituição que afeminou os policiais, parte dele, por causa do judiciário brasileiro que não protege a polícia, mas nós também precisamos olhar e entender que existem alguns policiais que não são policiais porque acreditam na instituição, são policiais porque precisam de uma segurança financeira. É isso aí. Você chama o polícia, o cara tá lá, vai na sua casa atender a ocorrência, de sobrancelha feita, calça apertada, o cara tá de maquiagem, tá o cabelo com pranchinha, tá mais mulher do que a sua esposa. E aqui não estou generalizando, não, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que nós precisamos voltar a masculinizar os homens, tanto na polícia, quanto na igreja, quanto na escola, porque a ferramenta que a esquerda tem para desconstruir a família, desconstruir os pilares, desconstruir a segurança pública é afeminar os homens. Seja na instituição da segurança pública, seja na igreja, seja nas escolas, a maneira que eles têm é desconstruir e tirar de nós a nossa testosterona de maneira visível. A essência, né? A essência do cara, né? Paz, eu tava vendo que até algumas regras dentro de batalhões não podem mais. O exército, eu servi o exército um tempo, né? E lá a gente pagava umas prendas lá por fazer algumas paradas lá, né? A gente também não era gente, não era gente. Soldado não é gente não, doutor. Ô, pastor, eu falo mesmo, lá a gente tocava uns zaralhos loucos lá. E os moleques, pô, não cumpriam horário, pô, tudo pra dar errado os caras faziam. Aí todo mundo paga, né? Tá todo mundo junto numa alma só, né? Então, pau quebrava. Hoje, agora, não pode deixar mais um cara ficar no sol hoje, agachando, fazendo a flexão. E teve gente, já teve caso aí de pai que é promotor, pai que é advogado, e lá defendeu o moleque que tá sendo cobrado por um erro dele mesmo lá dentro. Então, você vai ver o que você acabou de falar, afeminando, tirando essa essência de masculinidade do cara, né? Pô, tá difícil. E vamos lá, outro ponto aqui que eu quero ver com você aqui também. Como é que esse negócio da Xuxa aí? Que parada foi assim? Conta pra gente essa parada da Xuxa. Meu Deus do céu, só B.O. Então, cara, eu sempre fui muito ativo. Ei, Fernando, te contar essa. Aí eu pedi, pastor, foca nessa parada da Xuxa. Vai lá. Pastor ele tinha uma igreja, a missão, quando ele tava na missão, a gente montava, brother. É sério, a gente era muito maluco.
era rock, pauleira, só rock and roll, era muito massa, mano, louvorzão, coisa massa. E no meio disso tudo a gente botava o quê? A gente botava um monte de tatame dentro da igreja, assim, ó, a gente rolava jiu-jitsu dentro da igreja, botava uns slacklines, slack dentro da igreja. Por quê? Porque a gente achava uma forma de conectar com os jovens da situação ali. Pô, como é que eu vou trazer um jovem se eu vou botar ele sentado lá pra ficar falando no ouvido dele 2 horas? Pô, ele não vai entender nada, ele vai achar que Jesus é só sentar ali, ir pra igreja e voltar. Não, pô, ele tem que entender que Jesus é vida, pô, é você curtir, pô, mas curtir de forma certa, de forma correta. Então a gente tinha o esporte lá dentro, a gente tinha o slackline, tinha jiu-jitsu, tinha mais o quê? Skate, a gente montou rampa de skate na igreja. Por quê? Porque a gente tem que trazer essas almas pra gente de alguma forma, tem que trazer pra perto da gente pra chegar a Deus. Então, é uma forma que a gente tinha de chegar na molecada da periferia. E muitas vidas ali, saíram pessoas dali realmente aceitando Jesus e vivendo para Cristo. Até hoje, eu tenho muito contato com a galera das antigas, a gente conversa muito sobre isso. E parte da infância, né, cara? A gente vê que a molecada hoje tá se perdendo por um baseado, velho. A galera tá usando qualquer tipo de droga aí. Moleque, o cara vai pra um evento, não consegue curtir um evento sem estar sóbrio, tem que mamar na cachaça. E a gente vai vendo que tá se perdendo. O cristianismo tá ficando perdido. Hoje você chega pra conversar com uma pessoa, pra uma criança, muitas delas não têm ensinamento igual antigamente. Na sua época era assim, sua mãe ia pra igreja com a Bíblia do braço e te levava puxando junto. Você queria ir? Às vezes não. Tem muitas vezes não. Mas ela puxava você pelo olheiro, você vai na igreja. Verdade. E chegava na igreja, você gritava, tomava um beliscão, tomava um cascudão. Hoje, até essa base tá diferente. Você vê que a criança hoje faz o que quer. A criança começar a gritar aqui, o pai vai estar sentado aqui, a mãe vai encostar do outro lado e tá nem aí. O moleque vai gritar, vai botar fogo aqui, vai morrer todo mundo incendiado. Porque o pai tá nem aí, porque eu acho que o pai cansou. Ele não quer mais brigar com aquela criança de tipo, eu tenho empoderamento sobre você, eu controlo a sua vida. Não, eles preferem que o YouTube controle a vida da criança, porque a criança vai chorar, dá iPad na mão da criança. Agora de manhã... A criança... Dá o celular. Agora de manhã eu tive uma experiência, eu cheguei do hospital de manhã com meu filho, né, e vim pra cá. Presenciei exatamente isso. Na minha frente uma criancinha, tinha da idade do meu filho, era uns 4, 5 anos de idade, tava com a mãe, e a enfermeira tentando convencer a criança. Uma criança de 5 anos de idade a tomar nebulização. Convencer. E não era um diálogo, havia um diálogo com a criança. Olha só, a titia precisa te dar nebulização para você melhorar. E a mãe tentando convencer a criança, dialogando. Sabe o que a mãe fez? Olha, eu vou ter que chamar o pai dele, ele não vai tomar nebulização se o pai dele estiver aqui. Pô, mas você tá de sacanagem? O que uma criança de 5 anos de idade tem de opinião, cara? Uma criança de 5 anos de idade, o pai teve que sair, eu fiquei lá uns 20 minutos, o pai teve que sair, morava ali em Laranjeiras mesmo, acredito eu. Foi lá com a roupa de trabalho pra dar nebulização a uma criança. Então nós precisamos trazer de volta, cara, esse respeito, essa educação que nós tivemos lá atrás. Obviamente existiam seus excessos. Com certeza, mas a Bíblia ensina a corrigir o seu filho com vara, isso é princípio, isso é ético, isso é moral. Minha mãe só olhava pra mim e eu chorava. Tá maluco, mano? Meu pai, se minha mãe falasse assim, seu pai vai te pegar em casa, a lágrima já descia. Tá eu já maluco? ficava já sentia dor. Não, hoje... Minha mãe tinha um beliscão embaixo das costelas ali, meu irmão. Caraca, era um daquele, a lágrima descia meia hora. Hoje em dia os pais têm medo do Estado, os pais têm medo do posicionamento social. Então, se nós não tivermos muita coragem, cara, pra enfrentar o sistema, nós não vamos conseguir vencer, não. E o negócio da Xuxa foi por isso aí. Acontece, nós colocamos, quando estavam... o STF queria aprovar o aborto de qualquer jeito, houve uma mobilização muito grande no Brasil para que o PDF 442, é isso mesmo, né, Otávio? A DPF 442. Quando o STF quis aprovar a DPF 442, nós fizemos um vídeo na igreja, e os vídeos que nós fazemos na igreja, eles tendem a viralizar. Então, o terceiro vídeo, nós fizemos um vídeo contra o feminismo, um vídeo em defesa das crianças, dizendo que não existiam crianças trans, e esse vídeo contra o aborto. Todos eles viralizaram, coisa de milhões de visualizações. Esse vídeo contra o aborto que nós fizemos são as criancinhas dizendo, olha, não há DPF 442. E aí, uma das crianças estava usando uma camisa que é da minha marca, né? E essa camisa estava escrito assim, não existem crianças trans, canalhas, ok?
Aí esse vídeo chegou num pastor, que é o pastor da Xuxa, que é o pastor do Satanás, e aí a Xuxa sugeriu no vídeo desse pastor, no comentário, esse pastor precisa ser preso urgentemente, tá? Precisamos pedir a prisão desse pastor. Aí fez um escarcéu lá, tentando mobilizar a mídia de novo, né, contra mim, para pedir minha prisão. Então, assim, por quê? Porque eu sou um cara muito determinado. Eu não fico em cima do muro. Eu não sou um cara que você vai ver eu titubear nas minhas falas, nas minhas decisões. Ou você vai gostar de mim, ou você não vai gostar de mim. Eu não vou tentar agradar gregos e troianos. Eu sou cristão, eu sou armamentista, eu sou conservador, eu sou bolsonarista e eu sou quem eu sou. Então, quando nós fizemos um vídeo bem posicionado. Foi quando a Xuxa decidiu provocar a minha prisão, que não teve sucesso nenhum. E se tivesse sido preso também, eu teria sido preso com muito prazer por defender aquilo que eu acredito. E sei que todo homem que defende aquilo que ele acredita, ele vai ser perseguido por aqueles que querem deturpar e talvez roubar a identidade das nossas crianças. Estou pronto para morrer, se for para morrer em defesa dos nossos filhos. Rapaz, é delicado isso, né, cara? Louco, é louco. Rapaz, que bagulho louco. A gente tem que dormir de olho aberto e acordar sem ter dormido e viver um dia matando um leão atrás do outro, né? Porque os dias estão difíceis. A esquerda, ela tem uma sanha pelas crianças. Ela tem uma sanha pelas nossas famílias. É uma mente mais fácil de entrar. Entendeu? Por que as pessoas... Por que existe o Lucas Neto? Sabe por que existe esses caras? Porque tudo que é coloridinho chama atenção. Tudo que é muito repetitivo chama a atenção da criança. Tem criança que assiste YouTube o dia inteiro, então a criança fica ali olhando aquelas coisas repetidas e ela vai criando o gosto daquela repetição. Então ela acaba aprendendo a lidar com aquela repetição. Então, eles vão apertando tanto os infantis, assim, no modo de desenho, no modo de livros, entendeu? A parada. Porque a criança vai ter contato com aquilo de forma mais firme. E os pais, muitas das vezes, não sabem o que o moleque tá olhando ali no seu YouTube, o livro que ele tá recebendo no colégio. Um amigo meu recebeu uma cartilha de uma vez aí, ele chegou em casa zaralho, querendo estrangular alguém, me ligou, Eric, que parada é essa aqui? Você ficou sabendo disso? Eu falei, uma carta lá falando sobre homossexualismo no colégio. Pô, no colégio de criança sei lá, de 4 a 10 anos de idade. Na Serra, recentemente, nós recebemos uma denúncia, várias denúncias, na verdade, né? De professores mostrando as cenas do show da Madonna em sala de aula para crianças de 14 anos de idade. O professor entrava na sala de aula com o zíper aberto, pô. Caramba. Um zíper aberto, chamava as meninas de bebê. Que isso. Eu estive lá com um vereador lá da Serra, tivemos lá para botar uma pressão lá. Pô, e esse cara era reincidente. Tem um processo contra ele que está em sigilo. Então, assim, o que esse cara fez para ter um processo de sigilo? Foi expulso de 2 escolas. Então, assim, o nosso problema está muito além de social, o nosso problema é moral. Isso. O nosso problema é moral, Eric. Nós temos um problema hoje. E eu sempre estou batendo essa tecla porque eu acredito que nós temos uma grande oportunidade esse ano, Eric. Sim. Em 2024, nós temos uma chance, assim, talvez uma das últimas chances que nós teremos agora. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo muito, muito claro para vocês. 2024 talvez seja o ano mais importante que nós temos quanto à política municipal do Brasil. Sim. 2026 será o ano que o presidente vai decidir o futuro da nossa nação, de fato, o futuro da nossa nação. Vou dar um exemplo básico aqui. Nós temos hoje na Câmara da Serra 23 vereadores na Câmara Municipal da Serra. Hoje, eu vou chutar aqui que 20 desses vereadores estão com o prefeito Sérgio Vidigal, ou estiveram com o prefeito Sérgio Vidigal. Sérgio Vidigal é do PDT, o partido de esquerda, o mesmo partido que pediu a inegibilidade de Jair Messias Bolsonaro. Olha que loucura. Jair Messias Bolsonaro teve mais de 140 mil votos na Serra. Como que um cara que teve 140 mil votos na Serra não tem pelo menos 10 representantes na Câmara Municipal? Então hoje nós temos uma bancada muito grande de quem apoia Sérgio Vidigal e uma bancada muito grande de quem apoia Renato Casagrande. Renato Casagrande e Sérgio Vidigal são farinha do mesmo saco. O que eles são é de partidos diferentes. Então quem está com o Vidigal está com o Casagrande, quem está com o Casagrande está com Lula. Quem está com o Vidigal está com Lula, quem está com o Casagrande está com Lula. Eu não me aguento, cara, quando eu vejo
policiais, por exemplo, filiados ao PDT. Policiais, por exemplo, que tiram foto com o Renato Casagrande, achando que estão tirando foto. O Renato Casagrande é de esquerda. É um canalha de esquerda. É um canalha que é a favor das drogas, a favor do aborto, porque o partido dele é a favor. Então, quando o conservador, ele vota em candidatos que são filiados a partidos como esses, esse cara não pode dizer que é conservador. Ele pode dizer assim, votei no Bolsonaro, agora dizer que é conservador não. Nós corremos o risco em 2024 de não elegermos talvez metade da Câmara da Serra que poderíamos eleger de conservadores. Então nós temos que olhar o seguinte, não podemos olhar em 2024 qual é o candidato, qual partido que o candidato está afiliado. Porque se nós não tivermos a consciência do voto, de que esse cara é um homem de bem, está em um partido conservador que luta por pautas conservadoras, nós vamos errar de novo. Ah, mas na Câmara Municipal nós não devemos olhar para o cenário nacional. Devemos sim. Porque o que é aprovado lá em Brasília é vivido na Câmara, nos nossos municípios. É isso aí. O câncer está em Brasília, mas as raízes desse câncer estão nos nossos municípios. Aprovaram o porte de 40 gramas de droga, de 40 gramas de maconha lá em Brasília. Mas é aqui nas quebradas da Serra que nós vamos ver esses caras usando droga. É isso aí. Então nós não podemos nos eximir da responsabilidade de votarmos em conservadores. Pô, chegou mais um ano de eleição e os caras estão lá, fazendo vídeo de tampa-buraco. Ah, tá aqui mais um problema, mais um buraco. Tá o cara saindo do meio do mato. Tem candidato saindo do meio do mato pra falar que tem que podar a grama, cortar o mato. Escute isso, cara. É importante que as ruas estejam asfaltadas. É importante que os UPAs tenham médico. É importante que tenha iluminação pública. É importante que não tenha mato na rodovia. É importante, mas não tem nenhum desses vereadores na porta da escola protestando contra os caras que estão ensinando ideologia de gênero para nossos filhos. Isso é vergonhoso. Não tem ninguém lá. Por quê? Porque a principal pauta do conservador é a pauta moral. Não adianta nós escolhermos candidatos na pauta nacional de direita, conservadora, se na pauta municipal nós vamos votar no Zé da Coxinha. Força de expressão aqui, tá? No fulano, no mecânico ali, no outro que é candidato, porque me ajudou lá quando eu precisei de um médico no UPA. Nós precisamos de votar no município da Serra, em Vitória, Vila Velha, Caracica, em conservadores. Não adianta nós dizermos que somos conservadores, que somos de direita, sermos bolsonaristas e votarmos em candidatos que estão filiados a partidos de esquerda. Antes de qualquer tipo de decisão, qualquer tipo de voto que temos que dar agora nas eleições de 2024, precisamos saber quem é o candidato, quem é o presidente desse partido, qual o partido que ele está envolvido e se de fato ele é um conservador. Porque se tem um cara que fala que é conservador e está em partido de esquerda, ele não é conservador. Ele está usando as bandeiras conservadoras para poder se eleger. Porque quando for para votar, ele vai votar contra o conservadorismo. Nós, esse ano, temos grandes oportunidades na Câmara da Serra de elegermos verdadeiros conservadores. Mas se nós não prestarmos atenção, nós seremos conservadores na pauta nacional, mas seremos esquerdistas na pauta municipal. É, isso é verdade. Tem que tratar um assunto só, né? A água tem que correr de uma forma só. Chega, não, mano. Chega de ficar correr contra a maré. Chega de ficar contando. O Pastor Dinho tem que se preocupar mais com os problemas da Serra. Quer problema maior do que o cara tá ensinando ideologia de gênero na escola? E me fala. O problema é o todo, né? Qual o vereador que tá peitando a secretária de Educação? Não dá pra olhar só pro umbigo e pensar, não vou pensar só na minha região. Não, tem que pensar como um todo. Não dá. E os partidos de esquerda, eles vão mais uma vez eleger muitos candidatos a vereadores na Serra. E esses candidatos de hoje serão os deputados de amanhã. É isso aí. Nós precisamos eleger base para 2026, para colocarmos senadores de direita e para trazermos aí Messias Bolsonaro de volta para que nós possamos corrigir o nosso país. Mas para isso nós precisamos eleger candidatos conservadores. Não adianta ser bolsonarista se na hora de votar na Câmara Municipal você vai votar em cara filiados a partidos de esquerda. Se tá com o Vidigal é de esquerda, se tá com o Casagrande é de esquerda. Não só isso. Existem outros candidatos que são de esquerda, outros partidos também, mas principalmente, tá com o Vidigal, sai fora. Tá com o Casagrande, sai fora. Ah, mas o meu partido não está com o Casagrande. Mas você estava tirando foto com o Casagrande. Você está em eventos políticos com o Casagrande. Então, meu irmão, é 8 ou 80. Casagrande é inimigo do conservadorismo, Vidigal é inimigo do conservadorismo. Estar com esses caras é ser contra o conservadorismo. Verdade, ó. Quem quiser contatar o pastor Dinho, entra em contato com ele no Instagram dele. É isso. Segue as pautas dele, o que ele segue, o que ele idealiza.
Pastor Dinho, ativista político, pré-candidato a vereador. Vai vir a vereador na Serra aí, né, pastor? Venho com o aval do nosso amigo Gilvan da Federal. Aí. Como é que você conhece o Gilvan? Fala aí, Gilvan é meu brother, Gilvan é um irmãozão meu. Falei, como é que tá essa proximidade sua também com a família Bolsonaro? Fala pra gente sobre isso aí. Tá, vamos lá. O Gilvan, eu conheci o Gilvan numa das piores momentos da minha vida. Assim. Eu conheci o Gilvan, não vou entrar aqui em pormenores para não expor também a minha particularidade. Mas eu conheci o Gilvan em um momento que eu estava correndo um risco de vida, assim, seríssimo. Acionei o Gilvan, conversei com ele sobre algumas situações que estavam acontecendo e ele se colocou ao meu lado ali para me ajudar em algumas necessidades que eu tinha. A partir dali nasceu uma amizade sincera, não foi uma amizade com pensamentos oportunistas. A partir dali, comecei a caminhar com o Gilvan, andar com o Gilvan, conhecer o Gilvan, tomar café com o Gilvan, nos tornamos amigos. E ele é um cara, gente, pô, demais. Você tá maluco? O Gilvan é um cara extraordinário, meu irmão. O Gilvan é um amigo leal. Pai, tem uma amiga nossa em comum, segura aí, pastor. Pode falar. Ariane recebeu uma proposta de ir para Emirados Árabes, ficar lá 6 meses. Não vai entrar muito na particularidade dela não, mas ela foi lá dar aula de jiu-jitsu. Ela é presidente da Federação de Estados do Espírito Santo de Jiu-Jitsu. Gente fina demais, a gente apresenta ela, você vai adorar ela. Vai ser um prazer. Cara, aí ela tinha um projeto social de jiu-jitsu. E o Gilvan é faixa marrom de jiu-jitsu. Ah, é? Não sabia não. Roxa, marrom, não sei, alguma parada assim. Caramba. Aí ele falou pra ela assim, ele tinha acabado de conhecer ela assim, ó. Aí ele, pô, Eric, é sua brother? Eu falei, velho, pô, gente fina demais e tal. Ele, calma aí. Ariane, vai lá que eu seguro as pontas pra você lá no seu projeto. Cara, ele assumiu a aula do projeto pro projeto não parar. Ele foi lá, deu a aula do projeto nos tempos que a Ariane tava fora. Não sei se foi do Emirados Árabes, se foi uma outra parada que ela foi pro Mundial. Foi uma parada assim que ela precisou viajar pra lutar e ficar um tempo fora. E ele assumiu. Cara, eu já gostava dele demais. Ele treinava comigo. Não, ele não era na vida, não. Caramba, tava ali na política ainda. Gilvan tava na Polícia Federal só e trabalhando pra caramba, na correria dele da Polícia Federal ainda, tá? E ele é meu brotherzão. Eu falei, qual é, Gilvan? Tal. Ele, não, vou lá ajudar ela lá, pode deixar. E ele assumiu o compromisso. E foi, tá? Eu falei, irmão, agora você ganhou 2 amigos, que você já tinha eu. Agora você ganhou a Ariane e mais o time. Gilvan tem esse perfil, cara. Gilvan tem esse perfil. Quando eu comecei a me atinar pra política, o Gilvan falou assim, pastor, vamos. Você vai ser meu pré-candidato lá na Serra, a vereador, enfim. Então o que o Gilvan fez? Eu já tinha um certo conhecimento quanto na pauta nacional, já conhecia algumas pessoas por causa da igreja, mas Gilvan ele deu um passo de lealdade muito grande. Ele me aproximou do vínculo que ele estava envolvido nacional. Cara, isso para mim foi extraordinário, porque assim, o Gilvan é um cara individualista. Ele é um cara de grupo. O Gilvan é um cara de grupo. Então ele me pegou, colocou dentro do grupo político dele, me levou para o PL, inclusive, me levou para conhecer o presidente. Já estive com o presidente mais de 2, 3 vezes, porque o Gilvan me levou, olha, aqui o pastor Dinho, em uma ocasião, não esqueço, estávamos em São Paulo, em Ribeirão Preto. O Gilvan me ligou, pastor, o presidente ligou para eu estar em Ribeirão Preto, vamos embora? Falei, bora. Cheguei em Ribeirão Preto, cara, assim, foram umas maiores surpresas para mim, né? Porque assim, quando a gente vai estar com o presidente da República, é um dos caras mais importantes do mundo hoje, Jair Messias Bolsonaro, então assim, você não tem palavras, você fica assim, né? Perdido, né? Deve ficar perdido. Cara, e aí no primeiro contato fiquei assim, no segundo, terceiro, depois eu já comecei a me relaxar um pouco mais, e quando eu tive essa oportunidade de estar em Ribeirão Preto, o presidente olhou pra mim e falou assim, eu vi um vídeo seu no blog. Falei, como assim, mano? Esse cara viu um vídeo meu? Como que esse cara, um dos caras mais importantes do mundo, cara, o 01 do Brasil, do Conservadorismo do Brasil, viu um vídeo meu? Aí, a partir dali, cara, eu falei, putz, mano, olha onde eu consegui chegar. Mas não foi sozinho. Não foi sozinho, porque pra eu chegar até ali, foi porque eu tive amigos que me levaram até ali, então sou grato ao Gilvan. Não sei se chegarei a ganhar a eleição, cara, assim, eu falo de peito aberto, nunca disputei nada. Eu sou uma opção, fato é, sou uma opção para os conservadores da Serra. Hoje eu falo não por egocentrismo, não para tirar proveito disso, mas hoje na Câmara, hoje na Serra não existe, não tem nenhum pré-candidato com mais proximidade que a família Bolsonaro que eu, não tem nenhum pré-candidato hoje mais próximo disso do que eu, mas nós temos hoje pré-candidatos conservadores, no próprio PL tem muitos pré-candidatos ali que se eu não fosse candidato eu votaria neles, mas hoje eu tenho assim, um capital político, não porque eu conquistei alguma coisa da política, mas porque eu tive o aval de muitas pessoas que conquistaram para me validar ali. Então, assim, cara, eu fiquei lisonjeado, assim, olhando pro Gilvan, eu tenho muito a agradecer a ele. E o que eu tenho hoje, politicamente, sim, se eu posso dizer que tem uma coisa, sim, uma base, foi né? porque o Gilvan
Gilvan me colocou nesse cenário. Então hoje vou disputar as eleições, se Deus quiser, para a Câmara Municipal da Serra. Se vou ganhar, não sei, mas sou uma opção para os conservadores, ok? E se porventura lá na frente eu ser eleito, você pode ter certeza de uma coisa. Eu possa ser que os vereadores de esquerda ali vão tentar barrar os meus projetos. Mas todo time precisa de um zagueiro. E você pode ter certeza que eu vou dar canelada em muita gente ali e ninguém vai passar por mim sem ser machucado, não. Pode ter certeza. Eu tenho uma frase minha que é o seguinte: sozinho a gente chega rápido. Beleza? Sozinho a gente chega rápido. Uhum. Mas em grupo, com o time, a gente chega longe. Pô, a gente vai longe. Pô. Verdade, então, Eric. a base é essa. Eu falo que lá na academia somos atletas, então temos o nosso mestre que está na nossa liderança lá e tal, dos atletas dele, os faixa preta dele. E aquilo, quando a gente junta pra treinar, tá todo mundo tirando sangue um do outro pra ver lá em cima do ringue uma vitória, entendeu? Então é pra isso que todo mundo junto treina, pra todo mundo ser um pouco de todo mundo, pegar aquelas... O melhor conteúdo que você pode ter, a melhor ferramenta é o material humano. Quando você tem material humano pra te dar uma visão, pra sentar com você, puxar sua orelha muitas das vezes, te corrigir, te chegar pra você, pô, faz isso, te apoiar, porque até um pé na bunda te empurra pra frente. Verdade. Então, quando você tem essas bases, pô, tu se torna o melhor cara do mundo, velho. Verdade, então, verdade. Quando eu adoro quando alguém me chega pra assim, pô, Eric, ó, você tá errado nisso aqui. Eu adoro, cara. Eu nunca mais erro naquilo. Top. Eu nunca mais, que eu aprendi, pô, tava errado, pô. Então, é muito importante, porque eu ouvi o meu básico lá, que foi meu pai e minha mãe. Mas meu pai me cobrou algumas coisas a mais da minha vida aí, hoje eu sou o cara que eu sou. É aquilo que Deus queria pra mim, entendeu? Se foi daquela forma que eu aprendi, é dessa forma que eu tenho hoje uma visão, né? Então, e fala pra gente então, como é que foi essa parada do Bolsonaro aí? Como é que você conheceu? Como é que você se aproximou dele, da família Bolsonaro aí? Você falou do Gilvan e não falou dele. Tá, então assim, eu quando o Gilvan me aproximou desse contato, eu tive uma certa liberdade, assim, por causa do Gilvan, obviamente. Se não fosse o Gilvan, de maneira humana, eu não teria me aproximado. E aí, sempre quando estou em Brasília e vou a Brasília, vou ao Gilvan, né? Fui assessor do Gilvan por 4 meses. Então, sempre quando ia a Brasília, antes de assessor e quando assessor, e agora também vou retornar lá, o Gilvan sempre faz questão de fazer contato com o gabinete do presidente, ver se o presidente tá lá e vai lá. Entendi. E tal, o pastor tá aqui. Legal. Isso é muito importante, cara. Isso legal, é de uma né? grandeza, se você não tem ideia. Por quê? Porque o cara tá construindo as futuras lideranças municipais, as futuras lideranças estaduais, possíveis federais, ninguém sabe do dia de amanhã. Então o que o Gilvan tá fazendo é de uma nobreza, de uma grandeza muito grande. E por último, o Eduardo Bolsonaro esteve aqui no estado, né? Com o Gilvan, a convite do Gilvan, ele, o Sargento Faú, e Gilvan me convidou para estar com eles ali num momento que eles estavam atirando. Cara, para mim foi muito bom, muito importante. Dar um tiro com o Farru deve ser massa. Cara, assim, é porque a gente não consegue mensurar isso. Eu valorizo muito isso. Nós temos uma dívida de honra com Jair Messias Bolsonaro. Às vezes os caras falam, pô, pastor, você não acha que vocês puxam muito saco de Bolsonaro? Não é puxar saco, nós temos que entender o seguinte, nós não, a cultura brasileira não nos ensinou a honrar quem tem honra. E nós precisamos entender o seguinte, você goste ou não de Bolsonaro, você acha que ele tem errado ou não, você acha que ele deveria prender o STF ou não sei o que você acha de Jair Messias Bolsonaro, mas fato é, nós temos uma dívida de honra com esse cara. Esse cara, primeiro, despertou uma nação. Se eu te perguntar hoje, me fala a escalação do time da seleção brasileira. Não faço nem ideia, nem futebol e ninguém faz mais questão de saber. Agora me fala qual o cenário político, me fala o nome dos ministros do STF. Nossa, você vai saber dizer quem é responsável por isso? Jair Messias Bolsonaro. O cara levou uma facada, cara. O cara quase morreu. Por quê? Para defender a minha família, para defender a sua. Ele se colocou no lugar ali, cara. Posição mental, né? Você tá maluco? Então nós temos uma dívida de honra com Jair Messias Bolsonaro. Pode me falar o que quiser. Eu estou com Jair Messias Bolsonaro. Se Jair Messias Bolsonaro hoje ele for candidato a qualquer coisa que seja, eu estou com ele. Se Jair Messias Bolsonaro for andar 1 quilômetro, eu estou 1 quilômetro. Se ele andar 10 quilômetros, eu estou 10 quilômetros. E pode me chamar de bolsominion, pode me chamar de puxa-saco, pode me chamar do que quiser. Para mim, isso é honra e gratidão. Há uma frase que meu pai falava, que gratidão não prescreve. Enquanto Jair Messias Bolsonaro estiver posicionado no lugar ideológico que ele está posicionado, enquanto ele estiver posicionado no lugar político que ele está posicionado, eu estarei
com Jair Messias Bolsonaro e não tenho vergonha nenhuma, muito pelo contrário, eu tenho orgulho. Vergonha eu teria se tivesse apoiado esse canalha de 9 dedos aí, que é a favor das drogas, a favor do aborto, a favor da ideologia de gênero. Vergonha é apoiar pautas da esquerda. Agora, enquanto esse cara estiver vivo, respirando, ele vai ter meu apoio e a minha lealdade certamente, 100%, de quem eu sou, ele terá. E as minhas orações, obviamente, a gente já faz isso por ele. E 50% da nação brasileira, né? Porque 50%. Vamos voltar pra mais. Mas vamos deixar no que eles estão achando que 50%. 50 é todos, os 50 é todos. 50% foi o que as urnas disseram, né? Tá lá, tá escrito lá, a gente tem que ir do que tá escrito, mas fazer o quê? Se fosse eu, faria uma aposta. Manda o Lula convocar uma manifestação, o Bolsonaro convocar outra. Não vem, cara. Ninguém ganha eleição sem nem popularidade. Quem votou nele acredita nele. Não. Mas tá chegando o final, o império desse camarada tá chegando ao final, se Deus quiser. Em 2026 nós vamos eleger uma grande bancada de senadores de direita, entre eles certamente o Gilvan aqui para senador, e nós vamos arrancar não só esse maldito 9 dedos de lá, mas nós vamos também arrancar parte do STF que tem militado contra as pautas conservadoras. Tem muita coisa para fazer, né? Muita coisa para fazer. E o que basta a gente fazer é fazer as escolhas certas, as escolhas corretas e botar o joelho no chão, cara. Isso. Hoje o Brasil precisa mais de oração, a galera precisa buscar mais a Deus os dias de hoje para ter sempre Deus ao nosso lado. Cara, eu acordo, eu agradeço a Deus porque eu acordei. E eu vou dormir, eu agradeço a Deus que eu tô deitado pra dormir, porque meu dia podia ter acontecido qualquer coisa naquele meu dia. Eu me acidentei, foi uma merda, acidentar nunca é legal. Caraca, quando bateram na minha moto, que eu levantei minha namorada, falei com ela, ela tava em choque assim, mas a primeira coisa que eu pensei, eu podia ter pensado, eu falei, caraca, graças a Deus que ela tá bem e eu tô bem. Aí depois que eu saquei, a perna tava quebrada, mas até o momento tava bem. Caramba. Eu andei, eu dei uns 20 passos com a perna quebrada, levantei ela pra depois saber que a perna tava quebrada. Tava na adrenalina, né? E eu sou atleta, sente muita dor. Acostumado a canelada, né? Rapaz, aí eu falei, caramba, eu quebrei a perna. Mas aí quando noção de quebrar a perna foi depois que ela já tava em pé. Então eu falo assim, caraca, hoje, não só depois dali, eu sempre fui assim, né? Eu continuo agradecendo a Deus, porque eu cheguei em casa e porque eu tô saindo de casa, e quando eu retornar eu vou agradecer de novo. Eu agradeço a Deus porque eu tô aqui, eu agradeço a Deus porque você tá aqui hoje, porque qualquer hora pode acontecer qualquer coisa. Então as pessoas, eu falo assim, para todas as escolhas, as pessoas têm que botar Deus na frente. Para todas as escolhas. Verdade, eu concordo todas plenamente. As escolhas. Pra votar, cara, bota seu joelho no chão. Pede a Deus sabedoria. Vai pensar em alguém do seu condomínio aí pra, ser seu síndico do prédio. Pede orientação a Deus, cara, porque é onde você mora. Onde você deita, onde você relaxa, seu ponto de paz e luz, né? Que eu falo paz e luz, né? Quando você entra de casa, é somente paz e luz, cara. Você tá com a sua família, tá ali pra descansar, pra cuidar do seu filho, E pense também que a segurança quem faz é a gente. A gente tem que pedir a Deus sempre sabedoria, né? Mas quem faz a nossa segurança é a gente. Então pense bem bastante, galera. Porque o mundo tá difícil lidar com ele. Tá difícil lidar com ele. Muita sabedoria. Muita sabedoria. Pastor, temer a Deus. No máximo que eu pude extrair do senhor foi tudo, por enquanto, foi essa base aí. Foi bom o senhor vir aí, conhecer o nosso estúdio, ver a nossa muito boa estrutura, nossa estrutura. Quero indicar essa câmera aqui. Quero indicar aí pros amigos aí que estão vendo o podcast, uma estrutura extraordinária. E pode ter certeza que você vai me ver mais vezes aqui. Então tá convidado. A hora que você quiser bater um papo. Obrigado. Falei, pastor, não tenho muita coisa pra anotar aqui não. A gente vai bater papo. Eu quero saber sobre você. Tem tempo que eu não te vejo, não sei o que você tá arrumando, vou trocar ideia. E vou marcar o Chiro lá, hein? Vou marcar pra dar o Chiro. Obrigado. Vai ser massa. Galera, Vix Podcast aí, nossos agradecimentos rápidos aí, a Vix Cowork, a Star MD, CRAN Tecnologias, Dort Soluções e Eric Nasso. É o que faz esse podcast estar de pé hoje, essa equipe aí, Vix Cowork, Star MD, CRAN, Dort e Eric Nasso, que sou eu. Valeu, galera. Aquele forte abraço, hein? Valeu. Fecha pra nós, Mark. Valeu, pastor. Valeu, tamo junto. Deus abençoe, Eric. Obrigado. Pode tirar seu fone aí, todo já tem mais áudio, Mark.